A promessa de hoje está baseada na palavra que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 5, verso de número 20. Foram ajudados contra eles, e os ragarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na peleja clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés foram equipadas e preparadas para guerrear. Mas no meio da batalha, eles perceberam que sem a oração, eles iriam afundar. Então, no meio da batalha, eles clamaram ao Senhor e colocaram sua confiança nele. Este foi um ato de fé, e a vitória que essas tribos conquistaram foi principalmente espiritual. Eles não confiaram em sua força de trabalho ou armamento superior, mas na rocha de Israel. Ele era o Deus deles, e eles confiaram no Senhor, fazendo uma oração de fé no meio da batalha. A oração era a arma para o sucesso. Ao invés de toda a sua habilidade com o escudo, espada, arco. Por essa razão, Deus fez da batalha a sua batalha. Veja o versículo 22. E concedeu-lhes a vitória. Deus respondeu com vitória, porque eles confiaram nele. Eles não colocaram sua confiança em suas próprias proezas, mas na pessoa que tinha todo o poder. Ele os ergueu acima de um exército com o dobro do seu tamanho. Veja o verso de número 21. Quando Deus responde a confiança, ele está sendo fiel à sua palavra de promessa. Ele havia prometido vitória esmagadora quando os israelitas dependiam dele. 5 de vós, diz a palavra, perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. Levítico 26, 8. Ele diz, a palavra diz também, como poderia um só perseguir 1.000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha los não vendera e o Senhor los não entregara? Deuteronômio 32:30. Davi declararia o princípio no Salmo 20, verso de número 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Aqueles que confiaram tinham uma rica herança para estimular sua confiança. Abraão venceu um grande invasor da Mesopotâmia. Gênesis capítulo 14. Josué derrotou Amaleque. Êxodo capítulo 17. Gideão derrotou um vasto exército midianita. Juízes capítulo 7. Mais tarde, os israelitas conheceriam outros triunfos esmagadores por meio da oração, como nos dias de Samuel, 1 Samuel capítulo 7, verso 12. Davi, 1 Samuel capítulo 30, outros, Josafá, 2 Crônicas capítulo 20, Ezequias, 2 Crônicas capítulo 29 a 32, Salomão, dedicando o templo, até intercedeu pelas vitórias futuras de seu povo. Os segredos da oração do crente para a batalha hoje são claros, não apenas em uma passagem, como 1 Crônicas 5. Outros resumos importantes estão entre os bem conhecidos, 2 de Coríntios, capítulo 6, verso 7, 10, 4 a 5, enfim, Efésios 6, 10 a 20, 2 de Timóteo 2, 1, 3 e 4. Quais
princípios acompanham a oração no triunfo da Transjordânia que acabamos de ler. Em primeiro lugar, a oração deve ser lembrada como uma grande chave da vida. Em segundo lugar, a batalha é do Senhor, que lutará pelo crente. Então, ele deve confiar nele. Deus dá habilidade às pessoas, mas quer que elas sempre se lembrem de que o sucesso não está nas habilidades por si mesmas, mas em seu poder. Terceiro, a oração pode ser antes, durante e depois da batalha. E Deus pode honrá-la. Isso me encoraja, porque me diz que nunca é tarde demais para orar. Davi costumava orar antes. E esse é um bom princípio. Melhor ainda é a disciplina de orar sem cessar, como Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17. Quarto ponto, a oração deve ser sempre com confiança, como aqui, pois Deus dá grande importância à fé. Hebreus capítulo 11, leia lá, ele também deixa claro que a oração deve ser sempre com ação de graças. Um princípio final é que não importa quais probabilidades estão contra aqueles que oram com fé, como 2-1 aqui, Deus é capaz de vencer. Ele venceu com 300 de Gideão e venceu nos dias de Ezequias por um anjo que derrotou 185.000 assírios. No teste de Eliseu e seu servo, o Senhor venceu sem um soldado humano sequer. E em Samaria, ele colocou os sírios em fuga apenas por um som que ele produziu no acampamento inimigo. Deus é rico em variedade de maneiras de vencer, e com cada uma delas o seu poder dispõe. Que grande consolo saber que Deus não luta apenas ao nosso lado em nossas lutas terrenas e espirituais. Ele realmente faz da nossa causa a sua. Ao enfrentar os problemas da vida, é bom se lembrar onde está a nossa verdadeira força e como alcançaremos a vitória. Tenha um bom dia na graça de Cristo.